Você já parou para pensar no peso real do que diz? Não apenas em palavras soltas, mas em como cada frase que sai da sua boca pode edificar ou destruir, abrir caminhos ou fechá-los, aproximar você da vontade de Deus ou afastá-lo dela. A língua, embora pequena, tem um poder imenso. A Bíblia deixa isso claro, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O problema é que muitas vezes falamos sem pensar. Dizemos coisas por impulso, sem medir as consequências. Reclamamos, criticamos, declaramos derrota sobre nossas próprias vidas, sem perceber que estamos semeando sementes que darão fruto mais cedo ou mais tarde. Antes de começar, convido você a deixar um comentário afirmando este compromisso. Hoje, decido falar vida e bênção sobre o meu destino. Vamos começar. Número 1. O pequeno órgão que pode destruir ou abençoar. Você já parou para pensar em como é incrível que algo tão pequeno como a nossa língua possa ter um impacto tão grande? Veja que, na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, somos lembrados de que a língua é como um fogo, capaz de incendiar uma floresta inteira com apenas uma faísca. Pode parecer exagero, mas deixe-me dizer, todos nós já vimos como uma palavra maldita ou um comentário fora de hora acende conflitos que pareciam impossíveis de resolver. No entanto, essa mesma língua, esse mesmo instrumento tão pequeno, pode abençoar os outros quando decidimos usá-la para encorajar, fortalecer e transmitir amor. Assim como o fogo pode purificar metais e trazer calor nas noites frias, as nossas palavras podem aquecer o coração daquele que se sente sozinho e cansado. Agora, pense por um momento nas suas relações mais próximas. Você se lembra de alguma vez em que uma simples frase desencadeou um turbilhão de problemas com amigos ou familiares? Pode ter sido um comentário com boa intenção, mas que não foi expresso corretamente e acabou causando dor. Por outro lado, talvez alguém já tenha te dado uma palavra de ânimo justamente quando você mais precisava. E essa pequena semente de esperança mudou o seu dia ou até mesmo a sua perspectiva de vida. É nesse momento que você percebe que a língua tem um poder tremendo para construir pontes ou queimá-las, e que não há meio termo. Se queremos evitar incêndios nos nossos relacionamentos, precisamos aprender a fazer uma pausa antes de falar, respirar fundo e pensar com empatia. O que eu sentiria se alguém falasse comigo da maneira como estou prestes a falar com essa pessoa? É incrível como esse simples exercício pode prevenir muitas feridas e fortalecer nossos laços com os outros. Às vezes, acreditamos que ter domínio próprio se limita a não perder a paciência ou controlar a raiva externamente. Mas a Bíblia nos ensina que um dos maiores desafios do nosso caráter é aprender a dominar a língua. Se somos capazes de controlar o que sai da nossa boca, isso demonstra maturidade e sabedoria. Claro que não se trata de ficar calado o tempo todo ou reprimir o que pensamos, mas de permitir que Deus transforme o nosso coração para que as nossas palavras tragam vida em vez de ferir. Quando o Espírito Santo trabalha dentro de nós, ele nos guia a falar com amor, compaixão e verdade. É como ter um filtro divino que, sem tirar nossa espontaneidade, nos ensina a falar de forma que glorifique a Deus e edifique o próximo. Você consegue imaginar como nossas vidas seriam diferentes se cada palavra que pronunciássemos estivesse alinhada com o propósito de Deus para nós? Muitas vezes, sem perceber, deixamos escapar frases que podem bloquear oportunidades ou afetar o nosso futuro. Decisões tomadas em um momento de impulso verbal podem mudar o rumo do nosso destino de maneiras que nem sempre podemos prever. Da mesma forma, também podemos abrir portas de crescimento e favor ao falar com fé e esperança, reconhecendo que cada palavra tem um peso e uma intenção. Talvez você se pergunte, e como faço para que minhas palavras sejam de bênção?
A resposta começa ao alimentar a sua mente com a palavra de Deus, enchendo o coração com sua verdade e sua graça. Quando permitimos que a Bíblia seja o nosso filtro, evitamos comentários cheios de egoísmo ou raiva e optamos por nos expressar com prudência e sabedoria. Cada vez que escolhemos falar com gentileza e paciência, acrescentamos mais um tijolo à ponte de bênção que leva até os outros e até o nosso próprio destino. Lembre-se sempre de que, embora a língua seja pequena, o seu poder é enorme e está em nós decidir se a deixaremos ser um fogo incontrolável ou uma chama que ilumina, purifica e transforma. Cada palavra conta. Cada comentário pode nos levar um passo mais perto da destruição ou da bênção. Então, confiemos na orientação do Espírito Santo e façamos da nossa língua um instrumento para honrar a Deus e edificar aqueles que nos cercam. Número 2. O que você declara, isso você colherá. Você já percebeu o poder que as suas palavras têm? Não se trata apenas de dizer coisas boas ou más, mas de entender que cada palavra que pronunciamos tem o potencial de construir ou destruir, de dar vida ou trazer morte. Provérbios 18:21 deixa isso claro. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que a ama comerá do seu fruto. Em outras palavras, o que declaramos hoje pode se tornar a realidade que viveremos amanhã. Não é magia nem superstição, é uma verdade espiritual que afeta cada aspecto da nossa vida. Se falamos com amargura, crítica e desânimo, é isso que acabamos colhendo. Mas se as nossas palavras estão cheias de fé, gratidão e esperança, veremos também a nossa vida começar a refletir essas bênçãos. Cada vez que abrimos a boca, estamos semeando algo. A pergunta é: que tipo de colheita queremos receber? Se semeamos reclamações, fofocas ou palavras de dúvida, mais cedo ou mais tarde veremos o fruto dessas sementes em nossos relacionamentos, no nosso estado de espírito e até no nosso futuro. Quantas vezes já vimos pessoas que passam a vida falando de fracasso, de escassez ou de como tudo dá errado para elas? E, curiosamente, a realidade delas acaba refletindo exatamente o que dizem. Isso não é coincidência. Em contrapartida, aqueles que aprendem a falar com fé, a declarar as promessas de Deus sobre a própria vida, a encorajar em vez de criticar, começam a ver o ambiente ao redor mudar. Não porque as palavras tenham poder em si mesmas, mas porque refletem o que há em nosso coração e direcionam nossa atitude e nossas ações. É fácil cair na armadilha de falar sem pensar, de dizer o primeiro impulso que vem à mente sem medir as consequências. Mas o próprio Jesus nos ensinou que, da abundância do coração fala a boca. Mateus 12. Isso significa que as nossas palavras são um reflexo do que carregamos dentro de nós. Se estamos constantemente falando de problemas, medo e desesperança, talvez seja a hora de examinar o que estamos alimentando no interior. Estamos nos enchendo da palavra de Deus ou permitindo que o barulho do mundo dite o nosso discurso? Um coração cheio de fé falará com confiança. Um coração cheio de gratidão expressará bênção. Um coração que confia em Deus não se deixa levar pelo pessimismo, mas declara o que ainda não vê, porque acredita nas promessas daquele que nunca falha. Perceba que até mesmo o nosso relacionamento com os outros é afetado pela forma como usamos a língua. Quantas vezes uma simples palavra curou o coração de alguém que estava à beira do desânimo? Eu te entendo, vai ficar tudo bem, confie em Deus, podem mudar o dia de uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, uma crítica desnecessária, uma zombaria ou um comentário imprudente podem deixar feridas que demoram anos para cicatrizar. Por isso, a Bíblia nos chama a falar com sabedoria, a escolher nossas palavras com cuidado e garantir que o que dizemos sirva para edificar e não para destruir. E aqui está o mais importante: se queremos que as nossas palavras sejam de bênção, primeiro precisamos permitir que Deus transforme o nosso coração.
Não podemos falar vida se por dentro estamos cheios de amargura ou ressentimento. Mas quando passamos tempo com Deus, quando meditamos em Sua palavra e deixamos o Espírito Santo agir em nós, as nossas palavras começam a refletir a Sua verdade. É um processo, sim, mas um processo que vale a pena. Quando decidimos falar com fé, esperança e amor, não apenas impactamos a nossa vida, mas também a vida daqueles que nos cercam. Então, hoje eu te faço uma pergunta. O que você está semeando com as suas palavras? Porque mais cedo ou mais tarde, você colherá o fruto do que fala. Se até agora você tem falado sem pensar, este é o momento de pedir a Deus que te ajude a mudar. Que cada palavra que saia da sua boca traga vida, restauração e bênção. Que a sua língua não seja um instrumento de destruição, mas uma ferramenta para construir, edificar e aproximar outros do amor de Deus. Porque no fim do dia, o que você declara é o que você colherá. Número 3. Nada acontece por acaso. Cada palavra conta. As palavras não são levadas pelo vento. O que dizemos fica registrado, tanto na mente e no coração daqueles que nos ouvem, quanto diante de Deus. Jesus foi muito claro quando disse que de toda palavra ociosa que pronunciarmos, daremos conta no dia do juízo. E isso é sério, porque muitas vezes falamos sem pensar, sem medir o impacto do que dizemos, acreditando que não tem grande importância. Mas Deus nos lembra que cada palavra conta, cada conversa deixa uma marca e cada expressão tem consequências. Quando a Bíblia fala de palavras ociosas, não se refere apenas a palavras sem sentido, mas aquelas que carecem de propósito, que não edificam nem trazem nada de bom. São palavras ditas sem pensar, de forma leviana, ou até com intenções ocultas de crítica, zombaria ou fofoca. Quantas vezes participamos de conversas cheias de rumores, reclamações ou comentários negativos sem perceber que estamos contribuindo para um ambiente tóxico? Parece inofensivo, mas não é. Essas palavras não apenas afetam quem as escuta, mas também afetam o nosso próprio espírito. Jesus nos adverte sobre isso porque sabe que a língua pode ser uma arma poderosa, para o bem ou para o mal. Se não tivermos cuidado, podemos cair no hábito de falar sem propósito, deixando que a nossa boca haja sem filtro. Mas é aqui que Deus nos chama à reflexão. Estamos usando nossas palavras para construir ou para destruir? Estamos falando vida ou apenas deixando que o ruído das nossas conversas nos distraia do que realmente importa? O problema das palavras vazias é que podem parecer inofensivas no momento, mas com o tempo podem causar um dano irreversível. Uma piada que para você parece engraçada pode se tornar uma ferida profunda para outra pessoa. Um comentário imprudente pode semear dúvida, desânimo ou até discórdia. Às vezes, aquilo que pensamos ser apenas uma opinião acaba afetando a autoestima ou a fé de alguém. E quando percebemos o estrago, muitas vezes já é tarde para consertar. Mas aqui está a chave. Não se trata apenas de evitar palavras vazias, e sim de substituí-las por palavras cheias de propósito. Deus nos chama a falar com intencionalidade, a escolher nossas palavras com sabedoria e a garantir que o que dizemos tenha valor e edifique os outros. Em vez de críticas, palavras de encorajamento. Em vez de fofocas, conversas cheias de verdade. Em vez de reclamações, expressões de gratidão. A diferença que isso faz na nossa vida é imensa. E claro, nem sempre é fácil. Vivemos cercados por um mundo que se alimenta do escândalo, da curiosidade maldosa e das discussões sem sentido. Mas fomos chamados para algo maior. A Bíblia diz em Provérbios 21, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Em outras palavras, cuidar do que dizemos não apenas protege os outros, mas também nos protege. Evitamos arrependimentos desnecessários, relacionamentos feridos e mal entendidos que poderiam ser prevenidos com um pouco de prudência.
É aqui que entra a ajuda do Espírito Santo. Não conseguimos controlar nossa língua por nossas próprias forças, mas se pedirmos a Deus, Ele nos dará sabedoria para falar no momento certo e calar quando for necessário. Porque às vezes o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra. Há momentos em que a melhor resposta é simplesmente não dizer nada. E isso não é fraqueza, é maturidade. Então, como podemos garantir que as nossas palavras sejam de bênção? Um bom hábito é fazermos duas perguntas antes de falar. Isto edifica? E isto honra a Deus? Se a resposta for não, talvez seja melhor guardar silêncio. Mas se for sim, então falemos com confiança, sabendo que as nossas palavras estão alinhadas com a vontade de Deus. Número 4. O veredito final. Suas palavras no julgamento. As palavras não são apenas sons que desaparecem no ar. São sementes que se plantam na eternidade. Jesus nos deixou um alerta que não podemos ignorar. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12:37. Não se trata apenas do que fazemos, mas também do que dizemos. Cada palavra que sai da nossa boca tem um peso espiritual, um eco que ressoa muito além do momento em que é pronunciada. Pode nos elevar ou nos afundar, pode nos aproximar do propósito de Deus ou nos afastar dele. Você já pensou nisso? Não é apenas uma questão de dizer coisas boas ou más, mas do que essas palavras revelam sobre o nosso coração. As palavras são um espelho da alma. Não podemos fingir o que realmente existe dentro de nós. Podemos tentar aparentar, dizer o que é certo em público, medir o que falamos para impressionar os outros, mas Deus não se deixa enganar. Ele vê o que está por trás de cada palavra, cada intenção oculta, cada motivação secreta. No fim, não é apenas o que dizemos que importa, mas o que as nossas palavras revelam sobre o nosso relacionamento com Deus. Um coração alinhado com a sua vontade falará vida, amor e verdade. Mas um coração contaminado pela amargura, inveja ou incredulidade, inevitavelmente manifestará palavras de crítica, ressentimento e dúvida. Se as nossas palavras nos justificam ou nos condenam, isso significa que o que dizemos está construindo o testemunho da nossa vida. E aqui está algo essencial. Não se trata de ter medo de falar, mas de sermos conscientes do poder que as nossas palavras têm. Jesus não disse isso para nos encher de temor, mas para nos fazer refletir sobre a responsabilidade que temos com o que declaramos. Cada vez que abrimos a boca, estamos testemunhando, a favor ou contra a fé que dizemos ter. E se percebemos que as nossas palavras têm refletido mais a carne do que o caráter de Cristo, ainda há esperança. Deus nos dá a oportunidade de mudar, de nos arrepender e de transformar a nossa maneira de falar. Quando nos rendemos a Deus, Ele não muda apenas as nossas ações, mas também as nossas palavras. Ele nos dá uma nova forma de nos expressar, uma maneira de falar que edifica, cura e restaura. Já não falamos com ira ou egoísmo, mas com a graça e a sabedoria que só o Espírito Santo pode nos conceder. E isso não acontece de forma automática, é um processo. É aprender a parar antes de falar, a pedir a Deus que guarde a nossa boca, a lembrar que cada palavra é uma semente que dará fruto mais cedo ou mais tarde. Pense no impacto que você pode causar com uma palavra dita no momento certo. Um "eu te perdoo" pode quebrar correntes de anos de ressentimento. Um "confio em Deus" pode fortalecer a fé de alguém que está prestes a desistir. Um "Deus está com você" pode lembrar uma pessoa de que ela não está sozinha em meio à sua batalha. O que dizemos tem o poder de transformar vidas. Falar para justificação significa alinhar as nossas palavras com o coração de Deus. Significa usar a nossa boca para proclamar a sua verdade, o seu amor e a sua misericórdia.
significa não apenas evitar o negativo, mas nos encher daquilo que realmente tem valor eterno. E se alguma vez falhamos com as nossas palavras, se ferimos ou falamos sem sabedoria, Deus nos dá a chance de corrigir. Podemos pedir perdão, podemos começar a falar com intenção, podemos fazer das nossas palavras um canal de bênção. Hoje é o dia de tomar uma decisão. O que você quer que as suas palavras digam sobre você? Quer que elas testemunhem uma fé viva, um coração transformado por Deus? Então, comece a falar vida. Que cada palavra que saia da sua boca reflita o caráter de Cristo, não apenas para evitar condenação, mas para viver uma vida em que as suas palavras sejam fonte de bênção, restauração e verdade. Que a cada dia você possa dizer: Senhor, usa a minha boca para te glorificar. Que as minhas palavras sejam luz, que sejam um reflexo do teu amor. Porque no fim, as nossas palavras não apenas nos definem diante dos outros, mas também revelam o nosso verdadeiro relacionamento com Deus. Número 5. A boca fala do que o coração está cheio. As palavras não são apenas sons que se perdem no ar. Elas são a expressão mais sincera do que carregamos dentro de nós. Jesus disse claramente: da abundância do coração fala a boca. Lucas 6,45. Em outras palavras, o que você diz reflete o que realmente está no seu interior. Você pode tentar esconder, pode fingir por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde, suas palavras revelarão o que há em seu coração. Se há amor, você falará com ternura. Se há gratidão, expressará alegria. Mas se o que guarda é amargura, raiva ou ressentimento, isso também se mostrará na forma como você fala. Não há como disfarçar por muito tempo. Pense nisso. Quando você está em paz, suas palavras fluem com serenidade. Não há necessidade de gritar, nem de se irritar facilmente. Mas se há algo que te incomoda, se há feridas não curadas, cedo ou tarde, elas se manifestam no que você diz. Às vezes, nem percebemos que as nossas palavras refletem a dor que ainda carregamos. Você já se pegou reagindo de forma brusca, sem motivo aparente? Já soltou palavras duras e depois se perguntou por que fez isso? A verdade é que o problema não está apenas na língua, mas no coração. Se o coração está cheio de ressentimento, inevitavelmente, o que sai da nossa boca refletirá esse peso interior. A solução não é apenas tentar falar melhor ou se esforçar para dizer coisas bonitas. Isso seria como colocar um curativo em uma ferida profunda sem tratar a infecção. O que realmente precisamos é curar o coração. Se o que dizemos é uma janela para o nosso interior, então precisamos começar examinando o que há dentro. Existem feridas do passado que ainda nos afetam? Pessoas que ainda não perdoamos? Pensamentos negativos que temos alimentado por anos? A transformação verdadeira acontece quando deixamos Deus curar o que carregamos por dentro. Não podemos falar com amor se primeiro não experimentamos o amor de Deus em nossa vida. Não podemos falar com graça se ainda não recebemos a sua graça. O coração se enche daquilo com que o alimentamos. Se alimentamos nossa mente com a palavra de Deus, se passamos tempo em oração e comunhão com Ele, o nosso interior é transformado. E quando isso acontece, as nossas palavras também mudam. Não porque estamos forçando uma mudança, mas porque a nova realidade do nosso coração se reflete naturalmente. A Bíblia nos dá sabedoria, nos enche de promessas e nos lembra quem somos em Cristo. E quando a nossa mente e o nosso espírito estão alinhados com essa verdade, as nossas palavras passam a transmitir fé, esperança e amor. Nos momentos difíceis, o que temos guardado no coração é o que virá à tona. Quando a pressão chega, quando enfrentamos desafios, não há tempo para fingir. O que temos alimentado em nosso interior se tornará evidente. Se enchermos o coração com a verdade de Deus, mesmo em tempos de prova, as nossas palavras refletirão confiança nele.
Mas se estivermos alimentando a dúvida, a queixa ou o desespero, é isso que sairá da nossa boca nos momentos de crise. Deus nos deu um poder incrível com as nossas palavras. Com elas, podemos edificar, fortalecer e curar. As nossas palavras podem ser bálsamo para alguém que está sofrendo. Podem dar ânimo a quem está prestes a desistir. Imagine o impacto que você poderia causar se, a cada dia, decidisse falar palavras de vida. Se, em vez de críticas, trouxesse encorajamento. Se, em vez de reclamações, expressasse gratidão. Se, em vez de falar dos problemas, falasse das soluções. Não se trata de ignorar a realidade, mas de escolher com que atitude enfrentá-la. Mas isso não acontece automaticamente. Requer uma decisão diária. Requer que nos aproximemos constantemente de Deus e peçamos que Ele molde o nosso coração. Porque quando Ele transforma o que há dentro de nós, as palavras certas saem naturalmente. Elas se tornam um reflexo do seu amor, da sua paz e da sua verdade. Número 6. Não é o que entra, mas o que sai. O poder das palavras. Muitas vezes nos preocupamos demais com o que é externo, com o que as pessoas veem de nós, com a imagem que transmitimos, com a forma como somos percebidos. Mas Jesus deixou algo muito claro que deveria nos fazer refletir. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, e sim o que sai dela. Por quê? Porque as nossas palavras são o reflexo do que carregamos dentro de nós. Podemos cuidar da nossa aparência, podemos tentar parecer boas pessoas, mas mais cedo ou mais tarde, o que está no nosso coração virá à tona através do que dizemos. Na cultura da época de Jesus, os fariseus estavam obcecados com as regras externas. Acreditavam que a pureza dependia do que comiam ou de certos rituais que cumpriam. Mas Jesus rompeu com essa mentalidade superficial e direcionou o foco para o que realmente importa: o coração. Porque a verdadeira pureza não se mede por costumes externos, mas pela condição interna da alma. No fim, as palavras que pronunciamos são a prova do que realmente nos domina por dentro. Se há raiva, crítica ou ressentimento, é isso que sairá da nossa boca. Mas se o nosso coração está cheio da paz de Deus, as nossas palavras refletirão amor, paciência e sabedoria. A boca nada mais é do que um alto-falante do coração. Quando alguém fala com dureza, quando vive criticando ou menosprezando os outros, o problema não é apenas o que é dito, é o que existe no interior. Um coração contaminado pelo ressentimento inevitavelmente se manifestará em palavras duras e destrutivas. Mas um coração cheio de Deus, da sua palavra e do seu amor, falará com bondade, com compaixão e com verdade. O problema é que muitas vezes tentamos mudar a forma como falamos sem mudar o que carregamos dentro. Nos esforçamos para não dizer coisas negativas, para não criticar, para não reagir com raiva. Mas se por dentro ainda guardamos essas emoções, cedo ou tarde elas virão à superfície. Não adianta colocar apenas um filtro externo. É preciso curar a fonte. Se queremos que as nossas palavras sejam puras, primeiro precisamos permitir que Deus purifique o nosso coração. Como fazemos isso? Primeiro, examinando o que temos guardado dentro de nós. Existem feridas do passado que ainda nos afetam? Há ressentimentos que deixamos acumular? Temos nos enchido de pensamentos negativos, de reclamações, de medo? Tudo isso contamina a alma e, eventualmente, se manifesta através das nossas palavras. Para mudar a maneira como falamos, precisamos primeiro limpar a raiz do que nos aflige. E é aqui que entra o poder de Deus. Sozinhos, não conseguimos. Podemos tentar ser melhores, podemos nos esforçar para falar com mais paciência, mas sem uma transformação real, será apenas um esforço momentâneo. O que realmente muda o coração é o encontro com Jesus. Só Ele pode nos dar um novo começo. Só Ele pode curar as feridas, arrancar o ressentimento
e nos encher da sua paz. Quando passamos tempo com Deus, quando o buscamos em oração e na sua palavra, o nosso coração começa a ser renovado. E quando o coração muda, as palavras mudam com ele. Imagine como seria diferente a nossa vida se sempre falássemos com sabedoria, com amor, com graça. Imagine quantos conflitos seriam evitados se antes de falar pensássemos no impacto das nossas palavras. Imagine quanto poderíamos abençoar os outros se usássemos a nossa voz para edificar em vez de destruir. Não se trata de falar menos, mas de falar melhor, de garantir que o que sai da nossa boca não contamine, e sim abençoe. Quando deixamos Deus transformar o nosso interior, as nossas palavras se tornam um reflexo do seu amor. Em vez de discussões, promovemos a paz. Em vez de crítica, oferecemos encorajamento. Em vez de palavras vazias, falamos com propósito. E isso não apenas transforma a nossa vida, mas também a daqueles que estão ao nosso redor. Porque quando um coração é purificado, tudo o que flui dele traz vida, esperança e verdade. Número 7. O poder criador da palavra divina. Desde o princípio dos tempos, Deus nos mostrou o poder da sua palavra. Ele não usou ferramentas, não precisou de materiais, simplesmente falou e tudo ganhou vida. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Essa não é apenas uma frase poética, é uma revelação profunda do poder criador que existe na palavra de Deus. A sua voz não apenas descreve a realidade, ela a transforma. Quando ele fala, o caos se torna ordem, a escuridão se torna luz e o vazio se torna plenitude. Agora pense nisso. Se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, o que isso significa para nós? Talvez não tenhamos o mesmo poder absoluto de criar apenas com a fala, mas as nossas palavras têm, sim, um impacto real no mundo ao nosso redor. O próprio Jesus nos ensinou que o que declaramos com fé pode mover montanhas, Marcos 11:23. E não se trata apenas de dizer frases motivacionais ou repetir afirmações vazias, mas de alinhar a nossa boca com a verdade de Deus, com suas promessas e com a sua vontade. Quando falamos de acordo com a fé, as nossas palavras deixam de ser simples sons e se tornam sementes capazes de gerar vida, restauração e transformação. As nossas palavras têm o poder de mudar atmosferas. Não podemos ignorar o impacto que elas exercem sobre a nossa vida e a dos outros. Você já percebeu como algumas pessoas trazem paz apenas com o que dizem? Ou como uma palavra de encorajamento pode dar forças a alguém prestes a desistir? Assim como Deus falou luz em meio à escuridão, você também pode trazer luz através do que diz. Suas palavras podem dissipar a desesperança, levantar quem está caído e marcar o início de uma nova oportunidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Assim como podemos falar vida, também podemos falar morte. Podemos encher o ambiente de dúvidas, de reclamações e de críticas destrutivas. Há pessoas que, sem perceber, se tornam portadoras de escuridão pela forma como falam. E é aí que devemos fazer uma pausa e nos perguntar: o que estou declarando com as minhas palavras? Estou alinhando a minha boca com a luz de Deus ou estou contribuindo para a escuridão ao meu redor? Falar com fé não significa ignorar a realidade nem negar os problemas. Significa reconhecer que, acima de qualquer circunstância, Deus continua no controle. Significa olhar para a dificuldade e declarar que Deus tem uma saída. Significa encarar a enfermidade e proclamar cura. Significa enfrentar a escassez e confiar na provisão divina. É falar a partir da certeza de que Ele é fiel e cumpre o que promete. Jesus nos ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso interior está cheio de medo, falaremos com temor. Se estamos cheios de dúvidas, nossas palavras refletirão incerteza. Mas se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, então as nossas declarações estarão carregadas de esperança, confiança e poder. E é isso que transforma as coisas.
Não porque as palavras tenham magia, mas porque quando falamos em alinhamento com Deus, o seu poder se manifesta em nossa vida. Pense nas vezes em que uma simples frase mudou o seu dia. Talvez alguém tenha dito algo que fez você se sentir valorizado, amado e com propósito. Ou talvez, ao contrário, uma palavra negativa tenha deixado uma marca no seu coração. É assim que as palavras são poderosas. E se elas têm esse efeito no cotidiano, imagine o impacto que podem ter quando usadas com propósito e intenção divina. Deus nos chama para ser luz em um mundo cheio de escuridão. E uma das maneiras mais diretas de fazermos isso é através das nossas palavras. Podemos trazer clareza onde há confusão, falar paz em meio à tempestade e semear fé em corações cheios de dúvida. Não subestime o poder de uma palavra bendita. Ela pode mudar o rumo de uma vida e revelar a presença de Deus, onde antes havia apenas silêncio e desespero. Número 8. Fale a montanha. Declarações que movem obstáculos. As montanhas na vida aparecem quando menos esperamos. São aqueles problemas que parecem inamovíveis, desafios que nos fazem sentir pequenos e incapazes. Mas Jesus nos deixou um ensinamento poderoso. Não basta apenas crer no coração, é preciso também falar com fé. Em Marcos 11:23, ele disse: "Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, o que disser lhe será feito." Aqui, Jesus não está falando de palavras motivacionais, mas de uma declaração de fé capaz de mover o impossível. Quando enfrentamos momentos difíceis, nossa reação natural é reclamar ou lamentar. Mas Jesus nos convida a algo diferente. Falar à montanha. Não ignorá-la. Não fingir que ela não existe, mas olhá-la de frente e declarar que Deus tem poder para movê-la. Isso não significa que as nossas palavras tenham magia, e sim que, quando alinhamos nossa fé à vontade de Deus, algo poderoso acontece. Porque não se trata de dizer qualquer coisa, trata-se de declarar o que Deus já prometeu. Cada pessoa tem suas próprias montanhas. Talvez a sua seja uma enfermidade, um problema financeiro, uma crise familiar ou uma luta interior que ninguém conhece. É fácil se sentir preso, olhar para o obstáculo e pensar que não há saída. Mas, quando você decide falar com fé, algo muda dentro de você. Você deixa de ver a montanha como um limite e começa a vê-la como uma oportunidade para testemunhar o poder de Deus em ação. Falar à montanha não significa que o problema desaparecerá imediatamente. Às vezes, Deus remove a montanha de uma só vez. Outras vezes, Ele faz isso pouco a pouco. O importante é continuar declarando a fidelidade dele, continuar crendo mesmo quando não se vê mudança alguma. Lembre-se, a fé não se baseia no que vemos, mas no que Deus disse. E se Ele prometeu abrir um caminho, mesmo que agora tudo pareça um muro, continue falando com fé, porque cedo ou tarde o obstáculo cairá. Mas há algo essencial nisso. As nossas palavras precisam estar em sintonia com a vontade de Deus. Não se trata de exigir que Ele faça o que queremos, e sim de alinhar o nosso coração com suas promessas. Não podemos falar com fé se, no fundo, estamos cheios de dúvida. Jesus disse que a chave é não duvidar em seu coração. Se cremos que Deus é fiel, nossas palavras devem refletir isso. Se confiamos em seu amor, não podemos declarar fracasso ou derrota. A dúvida é o maior inimigo da fé. Às vezes começamos declarando vitória, mas, quando o tempo passa e não vemos mudança, a dúvida entra e transforma nossas palavras. Passamos de "Deus vai me ajudar" para "talvez isso nunca mude". Mas é aí que a persistência se torna essencial. Há momentos em que a fé não se trata de ver resultados imediatos, mas de permanecer firme até que Deus haja. Existem histórias de pessoas que viram milagres porque nunca deixaram de declarar o que Deus lhes havia prometido. Pais que oraram por anos pelos filhos e viram transformação. Pessoas que enfrentaram doenças graves e, contra todo prognóstico, receberam cura.
Homens e mulheres que estavam à beira da falência e viram Deus abrir portas inesperadas. O que eles fizeram de diferente? Não deixaram que a dúvida calasse a sua voz de fé. As suas palavras podem definir o rumo da sua vida. Não fale derrota quando Deus te chamou para a vitória. Não declare fracasso quando você serve a um Deus que faz o impossível. Decida que a cada dia da sua vida, a sua boca será um canal de fé, esperança e confiança em Deus. Porque quando você fala alinhado à verdade de Deus, quando declara o poder dele sobre a sua vida, as montanhas começam a se mover, os obstáculos diminuem e o impossível se transforma em testemunho. Número 9. As palavras de Jesus que dão vida eterna. As palavras de Jesus não são palavras comuns, não são apenas frases cheias de sabedoria ou conselhos para viver melhor. Não são simplesmente uma filosofia ou um ensinamento moral. O próprio Jesus disse em João 6,63: As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Isso significa que suas palavras carregam em si o poder de transformar, de curar, de dar direção e de trazer vida onde há morte. Não são simples sons, são a própria essência de Deus comunicada a nós. Cada vez que Jesus falava, algo acontecia. Suas palavras nunca eram vazias. Quando ele disse ao leproso, fica limpo, a enfermidade desapareceu. Quando disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda, o homem se pôs de pé. Quando ordenou a Lázaro, sai para fora, um morto voltou à vida. Tão poderosas são as suas palavras. Elas não apenas informam, elas criam realidades. Não apenas ensinam, elas restauram. Não apenas se escutam, elas transformam o ser humano desde dentro. E aqui está o mais importante. Suas palavras continuam tendo o mesmo poder hoje. Elas não perderam a força. A questão é, estamos ouvindo? Estamos crendo? Porque não basta conhecê-las, é preciso recebê-las no coração e colocá-las em prática. Jesus falou palavras de vida, mas muitos o rejeitaram porque não estavam dispostos a permitir que essas palavras mudassem sua maneira de pensar e de viver. Quando deixamos que as palavras de Jesus nos encham, a nossa vida muda. Começamos a enxergar as coisas de maneira diferente. Onde antes víamos um beco sem saída, passamos a ver uma oportunidade para Deus agir. Onde antes havia medo, agora há confiança. As suas palavras nos sustentam nos momentos difíceis, nos guiam quando não sabemos o que fazer e nos corrigem quando estamos nos desviando. Elas são a bússola que nos mantém no caminho certo, mas há algo fundamental. As palavras de Jesus não apenas transformam o que pensamos, transformam também o que dizemos. Porque quando a nossa mente e o nosso coração estão cheios da sua verdade, as nossas palavras começam a refletir o seu caráter. Deixamos de falar a partir do medo e começamos a falar com fé. Deixamos de declarar derrota e passamos a declarar esperança. Deixamos de pronunciar palavras que ferem e começamos a falar palavras que edificam. Em João 6, depois que Jesus ensinou algo difícil de aceitar, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Não conseguiram compreender suas palavras porque queriam um ensinamento que se encaixasse no seu modo de pensar, em vez de deixar que a verdade de Cristo os transformasse. Mas Pedro respondeu algo extraordinário. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entendeu que não havia outra fonte de verdade, que somente em Jesus estavam as palavras capazes de sustentar a alma e dar sentido à vida. Aceitar as palavras de Jesus não é apenas admirá-las, é vivê-las, é permitir que elas nos moldem, nos corrijam e nos direcionem. E quando isso acontece, não conseguimos permanecer em silêncio. Queremos compartilhá-las, queremos que outros as escutem, queremos que mais pessoas experimentem a vida que elas trazem, porque quando realmente as recebemos, elas se tornam nossa fonte de esperança, nossa rocha firme e nossa guia constante. Cada promessa que Jesus fez é uma âncora em meio à tempestade.
Cada ensinamento é um mapa para não nos perdermos. Cada palavra dele tem poder para levantar o caído, restaurar o que parecia destruído e trazer paz em meio ao caos. Mas tudo começa com uma decisão: abrir o coração, ouvir com fé e caminhar em obediência. Se há algo de que você precisa hoje, busque nas palavras de Jesus. Se você se sente perdido, ali está a direção. Se está cansado, ali está a força. Se tudo parece escuro, ali está a luz. Porque as suas palavras não apenas informam, elas dão vida, espírito e vida. E se você decidir viver de acordo com elas, nunca mais será o mesmo. Número 10. Não és tu, é o Espírito do teu Pai que fala em ti. Quando Jesus enviou seus discípulos para pregar o Evangelho, ele os advertiu de que enfrentariam oposição, mas também lhes deu uma promessa que mudaria completamente a maneira como falariam. Não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Mateus 10:20. Isso significa que, quando estamos alinhados com Deus, as nossas palavras deixam de ser apenas nossas e se tornam um canal para que o Espírito Santo fale através de nós. Não se trata de eloquência nem de inteligência humana. Trata-se de permitir que Deus tome o controle da nossa boca e use as nossas palavras para trazer verdade, consolo e transformação àqueles que nos cercam. Quantas vezes nos sentimos inseguros ao falar de Deus com alguém? Preocupamo-nos por não encontrar as palavras certas, por não saber como responder ou por não ter conhecimento bíblico suficiente. Mas Jesus nos lembra que não estamos sozinhos nisso. O Espírito Santo é quem nos capacita, quem nos guia e quem coloca em nossa boca exatamente o que precisamos dizer em cada momento. Não é um esforço humano, é um fluir divino. O Espírito Santo não fala através de nós apenas em momentos de pregação ou em situações difíceis. Ele também nos usa no dia a dia. Quando damos um conselho sábio, quando encorajamos alguém em meio a uma luta, quando compartilhamos uma palavra de esperança com quem precisa, estamos permitindo que o Espírito Santo nos use como instrumentos do seu amor. Não se trata de forçar uma mensagem, mas de estar atentos à sua direção e permitir que ele haja por meio de nós. Mas há algo essencial. Para que o Espírito fale através de nós, primeiro precisamos aprender a ouvi-lo. Muitas vezes queremos que Deus nos use, mas não estamos em sintonia com a sua voz. A nossa mente está cheia de preocupações, de ruído, de distrações. Não podemos falar o que ainda não recebemos. Por isso, a oração e a comunhão com Deus são fundamentais. Passar tempo na sua presença nos ajuda a discernir a sua voz e nos prepara para falar no momento certo. Nem sempre a resposta é falar. Às vezes, o Espírito Santo nos orienta a permanecer em silêncio. Existem momentos em que o melhor que podemos fazer é ouvir e esperar a direção de Deus. Muitas vezes, sentimos a necessidade de dizer algo por impulso, mas se não for o momento adequado, as nossas palavras podem se tornar um obstáculo em vez de uma bênção. Aprender a discernir quando falar e quando calar é sinal de maturidade espiritual. Quando permitimos que o Espírito Santo assuma o controle das nossas palavras, algo poderoso acontece. Já não falamos a partir da carne, mas da verdade de Deus. As nossas palavras passam a carregar autoridade, trazem consolo, despertam fé e podem mudar o destino de uma pessoa. Não porque sejamos especiais, mas porque Deus usa aqueles que estão dispostos a serem usados. Ser um canal do Espírito Santo é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Não podemos viver desconectados de Deus e esperar que as nossas palavras tenham poder. É necessário manter um coração puro, uma vida em santidade e uma comunhão constante com o Senhor. Só assim as nossas palavras refletirão o seu amor, a sua verdade e o seu propósito. Deus continua falando hoje, e Ele faz isso através de pessoas como você e eu. Você não precisa ser um pregador ou um teólogo para ser usado por Ele.
Basta estar disposto a ouvir, a obedecer e a falar quando Ele indicar. Quando permitimos que Deus use a nossa boca, as nossas palavras deixam de ser simples sons e se tornam um instrumento para transformar vidas. Porque não és tu, é o Espírito do teu Pai que fala em ti. Número 11. A obediência à palavra como fundamento inabalável. Jesus nos deixou um ensinamento claro e direto. Não basta ouvir a sua palavra, é preciso vivê-la. Em Mateus 7:24, ele diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui, Jesus nos apresenta uma imagem poderosa. 2 casas, 2 alicerces, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. À primeira vista, ambas podem parecer firmes, mas quando chega a tempestade, a diferença se torna evidente. Assim é a vida. Todos enfrentamos provações, mas apenas aqueles que firmaram a sua vida na obediência à palavra permanecem de pé. Ouvir sem agir é como construir sobre a areia. Pode parecer bonito e sólido por fora, mas no momento da crise, tudo desaba. Há pessoas que enchem a mente de conhecimento bíblico, que citam versículos com facilidade, que falam com eloquência sobre fé. Mas, quando a prova chega, as atitudes revelam outra coisa. Não porque a palavra não tenha poder, mas porque nunca foi aplicada à vida diária. Ser discípulo de Cristo não é apenas saber o que ele disse, mas viver o que ele ensinou com convicção. O próprio Jesus é a rocha firme. A sua palavra é a verdade imutável. Quando decidimos basear nossas escolhas nos seus princípios, nossa vida ganha estabilidade. Isso não significa que não haverá tempestades, mas que, quando elas vierem, não nos farão desmoronar. A fé verdadeira não é teoria, é prática. E essa prática se revela em como reagimos diante da dor, em como enfrentamos os desafios, em como tratamos as pessoas quando ninguém está olhando. A prova sempre chega, mais cedo ou mais tarde. Pode ser uma crise financeira, uma perda, uma doença, um conflito inesperado. É nesses momentos que se revela onde realmente está o nosso fundamento. Nossa fé é sólida ou se abala com o primeiro vento contrário. Quando obedecemos à palavra, temos uma base firme. Não dependemos das emoções, nem da opinião do mundo, mas da verdade eterna de Deus, que jamais muda. Não podemos nos enganar. Não podemos falar de fé e viver com medo. Não podemos pregar amor e guardar ressentimento. Não podemos dizer que confiamos em Deus e continuar tomados pela ansiedade. As palavras só têm poder quando são sustentadas por ações. Quando alguém vive o que prega, o seu testemunho tem autoridade. Mas quando tudo fica apenas no discurso, a mensagem perde força. Ser praticante da palavra não é uma opção, é um chamado. Não se trata de perfeição, mas de compromisso. Todos temos áreas em que precisamos crescer, mas a diferença entre o insensato e o prudente é que o prudente age. Ele não se contenta em ouvir, ele coloca em prática o que recebeu. E quando uma pessoa alinha as suas palavras com o seu modo de viver, sua vida se torna um reflexo do poder de Deus. Hoje é um bom momento para fazer uma pausa e perguntar: em que área da minha vida tenho ouvido a palavra, mas ainda não a tenho vivido? Estou construindo sobre a rocha ou sobre a areia? A boa notícia é que, não importa como esteja a nossa vida hoje, Deus sempre nos dá a chance de recomeçar. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos alinhar os nossos passos à verdade de Cristo. Falar de fé é fácil, difícil é vivê-la, mas, quando decidimos obedecer, experimentamos a verdadeira bênção de Deus. O nosso destino se fortalece, a nossa vida se firma, e quando as tempestades chegarem, poderemos permanecer de pé, confiantes, porque edificamos sobre a rocha. E essa rocha é Cristo.
Número 12. Crer na palavra de Jesus, mesmo sem ver o resultado imediato. Quando Jesus disse ao oficial do rei, vai, o teu filho vive, João 4:50. Aquele homem tinha duas opções: permanecer ali, esperando ver algo com os próprios olhos, ou crer e caminhar confiando na palavra de Jesus. Ele escolheu a segunda. Não pediu um sinal, não duvidou, não exigiu explicações adicionais, simplesmente confiou. E enquanto caminhava em fé, o seu milagre já havia acontecido. Quantas vezes nos encontramos em situações em que precisamos de um milagre, mas queremos ver primeiro para então crer? Oramos, mas no fundo esperamos sinais visíveis antes de dar um passo. No entanto, a fé verdadeira funciona de maneira diferente. Jesus nos convida a crer primeiro e depois ver o resultado. Não porque precisemos forçar uma esperança sem fundamento, mas porque a sua palavra é suficiente. Quando Deus fala, a resposta já está a caminho, ainda que os nossos olhos não a vejam. Aquele homem estava desesperado, seu filho estava à beira da morte. A necessidade era urgente, mas em vez de insistir para que Jesus fosse com ele, ele confiou na sua palavra. E é isso que muda tudo. Não se tratava do que ele podia fazer, mas de quem era Jesus. Quando aprendemos a tomar Jesus pela sua palavra, deixamos de depender do que vemos e passamos a depender da sua fidelidade. Há aqui algo profundamente poderoso. A palavra de Jesus tinha autoridade sobre a distância, sobre o tempo e sobre a enfermidade. No exato momento em que ele falou, o menino foi curado. Isso nos ensina que mesmo quando não vemos o milagre imediatamente, no mundo espiritual, a resposta já foi liberada. Às vezes Deus age instantaneamente, outras vezes Ele nos conduz por um processo em que a fé é testada. Mas o resultado é sempre o mesmo. A sua palavra não falha. A fé que declara antes de ver é a que abre o caminho para o impossível. Muitas vezes falamos sobre o que sentimos, sobre o que tememos, sobre o que nos preocupa, mas e se em vez disso falássemos a partir da confiança no que Deus já disse? A boca fala do que o coração está cheio. Se enchermos o nosso interior com a verdade de Deus, as nossas palavras começarão a refletir o seu poder. Em vez de dizer, não vejo saída, podemos declarar, Deus abrirá um caminho. Em vez de dizer, isso não tem solução, podemos afirmar, Deus já está agindo, mesmo que eu ainda não veja. O milagre que Jesus realizou na vida do oficial não apenas impactou o seu filho, mas toda a sua casa. Isso nos lembra que a nossa fé não afeta apenas a nós mesmos. Quando decidimos confiar na palavra de Deus, o nosso testemunho pode transformar a vida daqueles que nos cercam. Talvez existam pessoas ao seu redor que precisam ver alguém caminhando em fé para se encorajarem a crer também. As nossas palavras de confiança podem trazer esperança, podem ser a ponte que leva alguém ao encontro com Jesus. Então, a pergunta é, estamos dispostos a caminhar sem ver? Porque essa é a fé genuína, não a que espera por provas, mas a que se lança confiando que Deus já falou. E quando fazemos isso, quando ousamos declarar a fidelidade dele antes de ver o milagre, começamos a viver numa dimensão de fé onde o impossível se torna natural. Jesus continua falando hoje. Ele ainda diz, vai, o teu filho vive. Ele ainda declara cura, restauração, provisão e direção. A chave está em se tomamos ou não a sua palavra e caminhamos nela. Não precisamos esperar que tudo faça sentido. Não precisamos esperar ver resultados imediatos. Só precisamos confiar, porque quando cremos, o milagre já começou. Número 13. Sim, sim, não, não, falando com verdade e simplicidade. Em um mundo onde as palavras perderam o valor, Jesus nos chama a recuperar a integridade naquilo que dizemos. Em Mateus 5:37, ele nos dá uma instrução clara. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do mal.
Jesus não está falando apenas sobre evitar mentiras, mas sobre cultivar uma atitude de transparência e verdade em cada palavra que pronunciamos. Hoje, é comum as pessoas exagerarem, enfeitarem suas respostas ou fazerem promessas sem intenção de cumpri-las. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira autoridade nas palavras vem da credibilidade e da sinceridade. Na época de Jesus, era comum que as pessoas jurassem pelo templo, pelo céu ou por qualquer outra coisa, para que os outros acreditassem em sua palavra. Mas isso mostrava que sua palavra, por si só, não tinha valor. Jesus quebra essa prática e nos ensina que não há necessidade de jurar se vivemos com integridade. Se o nosso sim for sempre sim e o nosso não for sempre não, não precisaremos de adornos nem de justificativas. As pessoas confiarão em nós porque saberão que falamos com verdade. Quando as nossas palavras são confiáveis, não precisamos convencer ninguém com discursos longos ou elaborados. A própria vida se encarrega de confirmar o que dizemos. A credibilidade se constrói com o tempo, com cada promessa cumprida, com cada resposta honesta, com cada decisão coerente com o que declaramos. E isso é fundamental, porque se dizemos algo, mas fazemos o contrário, as nossas palavras perdem o poder. Jesus quer que as nossas palavras e ações sejam uma só coisa, que o que falamos reflita o que vivemos. Pense nisso. Quantas vezes você confiou em alguém apenas para descobrir depois que suas palavras não tinham peso? A falta de integridade no que dizemos destrói relacionamentos, quebra amizades e fecha portas. Um compromisso não cumprido, uma mentira disfarçada, uma promessa vazia. Tudo isso nos afasta da confiança dos outros. Mas, quando falamos com verdade, quando a nossa palavra se sustenta sem a necessidade de juramentos ou explicações desnecessárias, ganhamos respeito, credibilidade e, acima de tudo, refletimos o caráter de Cristo. Vivemos em uma sociedade onde a aparência vale mais do que a autenticidade. Buscam-se palavras que impressionem, promessas grandiosas para conquistar o que se deseja. Mas Jesus nos ensina que o poder não está em falar bonito, e sim em falar com verdade. O nosso sim deve ser firme e o nosso não também. As pessoas precisam saber que podem confiar no que dizemos, que não manipulamos a verdade nem usamos palavras para obter vantagem. Ser sincero não significa ser duro ou insensível. Jesus falava com amor, mas nunca com segundas intenções. Ele não usava palavras para manipular nem para agradar a todos. Seu modo de falar era claro, direto e cheio de verdade. Esse é o exemplo que devemos seguir. Falar com honestidade, com simplicidade, sem exageros, sem máscaras e sem promessas vazias. Quando vivemos assim, as nossas palavras se tornam um reflexo da nossa fé. Não apenas dizemos que somos cristãos, demonstramos isso pela forma como nos comunicamos. Cada vez que cumprimos o que prometemos, cada vez que evitamos a mentira, cada vez que falamos com transparência, estamos honrando a Deus com a nossa boca.